Boa noite, está a começar o Ponto por Ponto. Já sabe que todas as quintas-feiras, após o jornal principal, entramos em sua casa para juntos debatermos vários assuntos que marcam a atualidade com parlamentares. E hoje temos em estúdio dois deputados, que são Silvério Runguane, do MDM, e também Ivan Mazanga, da Renam. Posso já cumprimentá-los. Boa noite, bem-vindos ao Ponto por Ponto. Boa noite. Boa noite. Muito bem, para começarmos o programa de hoje, gostava de saber que tema é que o deputado Silvério Runguane traz para debate. Bom, o tema que eu trago para debate é o tema das novas urbanizações, ou seja, novos bairros, e a questão de infraestruturas, que surge uma visita até de trabalho que fiz em Panjani, na Manhissa e a Barriga também, que tem um bairro novo, mas esse bairro não tem vias de acesso, não tem energia, não tem água. Portanto, e isto fez com que eu me lembrasse, caísse de fato nesta realidade que muitas vezes esquecemos, que quando há novas urbanizações, muitas vezes tardam as estruturas básicas, quando o PQG, o Programa Quinquenal do Governo, fala de, nesses 5 anos, que há de haver mais de 200 mil talhões infraestruturados. Então, parece-me que é um assunto relevante para o nosso debate. Deputado Ivan Mazanga, qual é o tema que traz hoje para debate? Boa noite. Primeiro, cumprimentar os telespectadores que nos acompanham lá de casa, cumprimentar o meu colega de painel e a Season. O tema que eu trago hoje é a descentralização como fonte para a paz e democracia. Este tema é relevante no sentido de que estamos agora a discutir a questão da descentralização, os moldes da descentralização, a relevância da descentralização. Portanto, eu gostaria de trazer este tema para que juntos aqui pudéssemos refletir acerca do real valor e do real alcance desta questão da descentralização. Muito bem, vamos começar com o tema do deputado Silvério Runguane, que é novos bairros e infraestruturas. Que olhar é que se pode lançar aqui sobre este tema? Bom, com muita preocupação e lamentar, porque, repare, quando se cria um bairro, como acontece em Pajane, e não tens nenhuma estrada para chegar a esse bairro, isso faz-nos lembrar que, afinal, não é só aí. Lembra-se que há pouco tempo discutimos a questão de Mahoche, também onde estão os transferidos que estavam aqui na Malanga, portanto, Mahoche, portanto, na zona de Tenga, mas também os que foram levados para Catembe. E como esses bairros, temos assistido muitas outras situações em que realmente há um novo bairro, mas falta uma coisa tão básica como uma via de acesso. Portanto, parece-me que é grave, porque nós também temos encontrado outros exemplos encorajadores. Estive há pouco tempo em Manhissa e vi que querem criar um novo bairro, mas começaram exatamente por criar as infraestruturas. Portanto, quando isto falta na nossa capital, e a gente vê isso fora de Maputo, é dramático. Repare que estamos a falar de um bairro tão grande como aquele, mas como de Mahoche, como de Panjani, como de Manhissa também, aquela que está a ser feita em Mahubo, por exemplo, que não tem uma escola primária. É inaceitável hoje em dia que em plena província de Maputo tenhas um bairro que num raio de 5 quilômetros não consegue ter uma simples escola primária. Estamos a falar da primeira classe, segunda classe, e obrigamos crianças de 6 anos a percorrer mais de 5 quilômetros. Eu penso que é simplesmente contra os direitos humanos. Uma estratégia, por exemplo, que a saúde está a seguir para esses bairros é ter uma espécie de enfermeiros polivalentes, porque
porque não consegue, por razões até compreensíveis, muitas vezes, colocar postos de saúde em todos os bairros, o que era desejável, mas na impossibilidade disto, tem um enfermeiro polivalente que leva medicamentos para lá, mas às vezes não tens no local um pequeno armazém que permita ter um estoque razoável. Então estamos a dizer que num raio de 5, 10 quilômetros não há uma farmácia, não há qualquer malária, uma doença noturna, a pessoa não tem simplesmente onde recorrer. Eu penso que isto é dramático. Se tens numa situação desses bairros que não tem água, aquilo que assistimos há dias em Maós, que se lembrou-se de se colocar a água para os transferidos para Maós e se esqueceu-se de que, para além daquelas pessoas que foram lá como transferido, aquele bairro é um bairro que se estende e aquelas pessoas também merecem ter água. Ou seja, você não pode receber um hóspede, esteja a receber na sua zona de origem. Se deu espaço a um conjunto de concidadãos seus, que eles vão passar a ter, por exemplo, água, e tu não tens água. Quer dizer, parece-me que a gente se lembra de que é preciso colocar por uma circunstância específica, quando já devia ser norma que num raio X, pelo menos tem que existir um fontenário. Quando as pessoas estão rodeadas de bairros com energia elétrica, por exemplo, temos um caso aqui mesmo perto, depois das 5.000 casas em Taca, não é? Pessoas estão rodeados de bairros com luzes elétricas e eles parece que fizeram um pecado contra o governo e não tem, continua às escuras. Portanto, são zonas localizadas que vão acontecendo um pouco por todo o país e de modo particular aqui no nosso círculo eleitoral, que é a província de Maputo, mas não só. Nas outras províncias encontramos as mesmas situações e são situações de fato lamentáveis, que com uma planificação mais cuidado, com um interesse maior, o caso, por exemplo, de Pajane, até nem tem uma estrutura político-administrativa, ou seja, não tem um secretário do bairro, não tem coisas desta natureza, cuja dificuldade é zero, não é? Isto para não falar daqueles problemas que apoquentam praticamente a maior parte dos nossos bairros, que é falta de toponímia. Ou seja, nós temos assistido muitas discussões sobre toponímia nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, de substituição de nomes de ruas, porque em vez de se chamar Karl Marx, tem que se passar a chamar um Rego, em vez de um Rego, tem que... Mas... E politiza-se a questão, olhamos para o lado simbólico, o lado histórico, mas esquecemos o lado prático da questão, no sentido que as pessoas têm o direito de ter um endereço. E para poder ter um endereço, é necessário que a rua que passa à frente da sua casa tenha um nome, para poder ter um número, ou seja, a pessoa não pode, para te explicar a casa dele, olha, eu vivo, tens que dar, quando passas a Mafureira, depois de vir à esquerda, há de ver nascer uma casa pintada vermelha. Quer dizer, mas coisas que podem se resolver com um simples fato de criado um bairro, existem as infraestruturas básicas e as ruas têm nomes. Os próprios bairros e praças que lá se encontram têm nome para que as pessoas possam facilmente identificar as suas casas, ou seja, essas pessoas não têm o direito, por exemplo, de receber em sua casa um correio postal. A iniciativa de criação de bairros, de quem é, afinal? Porque nota-se aqui muitas vezes que ou é a população que descobre os bairros, começa a construir e depois vem as infraestruturas, mas não devia ser o contrário, não devia ser o governo a pensar, a desbravar um bairro, criar um bairro e as pessoas irem lá. Como é que funciona isto?
como é que devia ser, na verdade? Não, isto devia funcionar através do governo que vai à frente. Não, eu estava a dar exemplo que vi há poucos dias na Macia, que numa zona ermo, é o próprio governo que toma a iniciativa de que não, vamos criar ali um bairro e avança com a infraestrutura, com o arruamento, com a energia, com a água, e são zonas que já estão sinalizadas, que aqui vai ser uma escola, ali vai ser um centro de saúde, portanto, organizado. Isso é que é o ideal. Mas é preciso reconhecer que em grandes cidades, em franco desenvolvimento, com problemas às vezes até de refugiados que vão acontecendo com essas guerras, deslocações de populações, quer dizer, nem sempre o governo, também tendo em conta as desigualdades orçamentais, vai poder ir à frente. Não é? A população, de uma forma espontânea, ocupa um bairro, hoje são 2 pessoas, amanhã são 3, e em pouco tempo já são muitas famílias. Mas quando isso acontece, existindo o governo, que deve existir, também não seria difícil que em muito pouco tempo pudesse se corrigir o mal que está feito, não é? Mas o dramático é que mesmo naqueles bairros, então, quando estamos a pensar em Maós, quando estamos a pensar em Marrubo ou aqui na Catembe, onde foram transferidas pessoas para ali, estamos a falar de bairros que foram primeiro pensados. E mesmo nesses bairros, há problemas sérios de infraestruturas básicas, e se há falta nesse bairro, imagina o que será naqueles bairros em que a própria população que se organiza e ocupa aqueles bairros. Portanto, eu não vejo problema que tenha sido uma ocupação espontânea da população, porque se há um governo que pode ir logo atrás e corrigir o mal que foi criado, criando o problema está mesmo aí, é que leva-se anos para que o governo atue sobre um determinado bairro. Esse é o maior problema que se tem apresentado. Mas eu gostava de perceber uma questão mesmo com o deputado Ivan Mazanga, não sei se cortei o seu fio. Não, pode ser, sim. O surgimento de novos bairros leva a que as necessidades como eletricidade, água, estradas e por aí fora, que bem apontava aqui o deputado Runguane, sejam constantes. Os municípios estão preparados para fazer frente a este surgimento imparável de bairros? Os municípios ou o governo? Muito obrigado pela concessão da palavra. A questão aqui é que surge meio estranho para mim que seja hoje o MDM a trazer este problema, a trazer isto como sendo uma reclamação. Há não muito pouco tempo atrás, nós assistimos o MDM junto com a Frelimo a aprovarem a criação de novos distritos. Em lugares onde nós, como Renamo, dissemos que não tinham infraestruturas suficientes para que se possa criar um novo distrito naquele lugar. O MDM, mancomunado com a Frelimo, colocaram esta questão das infraestruturas relevantes para que se possa criar um distrito de lado e quiseram avançar. E agora o MDM já vem com esta nova roupagem a fazer esta reclamação relativa aos bairros. É uma reclamação legítima, mas porém há que haver sempre, nas decisões de um partido ou de uma organização, há que haver coerência. Se nós agimos de uma certa forma num certo momento, implica que deveremos puxar até o fim aquela linha de pensamento. Portanto, não é de se estranhar que a Renamo esteja extremamente chocado com esta questão. E não é de hoje o fato que a Renamo traga um posicionamento que repudia a forma como os bairros, no nível mais infra, mas também os distritos no nível meso, são criados dentro do nosso país. Os exemplos concretos que o meu colega Runguane está aqui a trazer têm que ver com as populações transferidas da Malanga para Catembe, para os bairros de Marrubo e outros bairros, Catembe e outros bairros. Essas populações que são transferidas da Catembe foram feitas devido
a projeção da criação da ponte Maputo-Catembe. E a projeção desta ponte não é de hoje, já leva anos. E isto significa que, se a população foi transferida para um lugar ermo, que não tem nenhumas condições de infraestrutura, significa que este governo, com o qual nós estamos a lidar, é incapaz de anteceder aquilo que são os problemas e trazer soluções. Porque se fosse um governo responsável, que pensa naquilo que é o bem-estar da população, a partir do momento em que surge a necessidade de se construir a ponte Maputo-Catembe, automaticamente surgiu também a necessidade de transferir alguma parte das pessoas da Malanga e do bairro do Luís Cabral. Então, deveria se pensar, e depois levamos para onde essas pessoas? E ao levar essas pessoas para esse determinado sítio, o que é que nós oferecemos? Porque esta responsabilidade de abrir arruamento, de fazer arruamentos, de colocar escola, de colocar postos de saúde e outras infraestruturas conexas, tudo isto é da responsabilidade exclusiva do governo. Então, nesta situação, como a população de Malanga e Luís Cabral foi forçada a sair das suas zonas de origem, ou das suas zonas onde viviam, para irem ser colocados noutro sítio, era da responsabilidade imediata do governo para fazer este trabalho de garantir aquilo que são as infraestruturas básicas necessárias para que aquela população possa ali viver. E esta irresponsabilidade do governo não é só com essas populações da Malanga e do bairro Luís Cabral. Nós vimos esta situação a quando da transferência em Tete, do reassentamento. Significa que o governo que está agora a dirigir o país tem sérias dificuldades em antecipar os problemas e trazer aquilo que é a solução concreta para os problemas que vão surgindo. Malgrado que o atual PCA da Maputo Sul é alguém que fez uma tese acadêmica, um estudo bastante aprofundado relativo à questão dos reassentamentos. Nos espanta nós agora, estamos a ver ele na direção da Maputo Sul, que é a empresa responsável por fazer estas todas as movimentações das populações, não conseguir antecipar de uma forma profícua esta questão dos reassentados. Portanto, nós vemos aqui um governo que trabalha simplesmente com os assuntos em cima do joelho. Não há capacidade de projeção antecipada. Então, isto como Partido Renamo, que temos a sensibilidade e a proximidade com o povo moçambicano, nos traz grandes preocupações. Porque até pode-se tentar justificar o governo, no sentido de que, se é um bairro que nasce espontaneamente, a população vai para lá e assalta, passa o termo, um certo espaço ermo, pode o governo dizer que nós não tínhamos planificado isto, não estava dentro daquilo que é o plano quinquenal, surgiu apenas como cogumelo. Pode até trazer essa dificuldade. Mas é diferente numa situação em que deveria estar sim planificado, deveria estar dentro daquilo que é o plano econômico e social, deveria estar orçamentado também. Então, isso aqui é uma demonstração flagrante de que estamos perante um governo que não tem capacidade de perspectivar os problemas e trazer aquilo que são as soluções para o povo moçambicano. Silveiro Runguane, esta questão de reassentamento, por que é que o reassentamento continua constituindo um barulho um pouco por todo o país? Bom, primeiro eu ia dizer que estes assuntos, se calhar nem deviam ser politizados, que não é isso que estamos a tratar, se é Renamo, se é o MDM. A minha preocupação e a nossa preocupação como partido é mesmo a melhoria da vida das populações. E também é importante que não se confundam termos. Uma coisa é a criação de um distrito, estamos a falar de uma sede do distrito, e acho que as pessoas até têm direito, portanto, se é possível aproximar os serviços aos cidadãos, isto é importante, é louvável que se faça. Outro assunto, que é este que estamos a discutir, estamos a falar de pessoas concretas, por exemplo, em Pajane, ou que já aconteceram em Barriga, que tem a ver com usurpação
até de terrenos. Portanto, parece-me que a grande questão que é preciso ter em conta é que há duas situações diferentes. Uma tem a ver com o reassentamento e outra tem a ver com a criação de novos bairros ou o surgimento de novos bairros, quando não há uma intenção da parte do governo que deve criar, mas surge espontaneamente. Agora, começando com a questão do reassentamento, eu penso que o conceito do reassentamento, a questão é mais grave, porque para além do governo, muitas vezes o reassentamento vem por causa de uma obra, de um investimento, e o investidor é obrigado, ele como investidor, portanto, no caso das populações de Maós, ou essas que vão para Mahubo, ou mesmo que vão para Catembe, o investidor, no caso, tem obrigações, ou seja, ali não tens apenas o governo, tem um governo que tem que providenciar a parte que tem a ver com a terra e outro tipo de infraestrutura, mas também tem aquele investidor que vai ganhar dinheiro do investimento que está a fazer e tem responsabilidade para com as pessoas que está a retirar daquela zona. Portanto, aí estamos a falar de uma responsabilidade partilhada entre o governo e o investidor. Portanto, significa que também, em termos de meios humanos e materiais, se exige que sejam mais, porque é sempre a duplicar. Portanto, mas em termos práticos, isso acontece, essa conjugação de responsabilidades, ela acontece? É impossível que não aconteça, porque tem que haver o espaço. Quem pode providenciar os espaços, por exemplo, é o governo. Tem que providenciar a educação. Quem tem que criar as escolas é o governo. Tem que haver centro de saúde. Portanto, há responsabilidades específicas que só podem ser feitas pelo governo. Agora, existem outras responsabilidades que têm a ver, por exemplo, se eu falo da escola, pode ser que o governo tenha que colocar lá professores, tenha que criar as condições pedagógicas, mas pode ser que aquela empresa tenha a responsabilidade de construir a parte física da escola ou a parte física do centro de saúde. Portanto, esta correlação é impossível que não concorde. Agora, o que tem acontecido é que o governo, em conluio com o investidor, faltam os dois as suas responsabilidades. Por exemplo, o que assistimos em Maós, para além de faltas graves da empresa, que no caso é Maputo Sul, também tínhamos o caso do próprio Estado, do próprio governo, que não está a colocar ali uma escola, uma farmácia, um centro de saúde, portanto, o transporte público. Portanto, eu penso que sempre haverá responsabilidades partilhadas quando é o que está acontecendo. Agora, o que temos até acontecido é que o governo, em conluio com estas empresas, os dois têm faltado a palavra, têm faltado as suas responsabilidades, daí que é preciso continuarmos sempre a fazer esses apelos, a fazer essa exortação, para que, de fato, cada um cumpra com aquilo que são as suas responsabilidades. Agora, outro lado também é o surgimento de novos bairros, ou a criação de novos bairros, que é uma responsabilidade exclusiva do governo, porque ali não há um investidor em vista. Agora, quando realmente existe uma tão ineficácia, uma incapacidade até de colocar um secretário do bairro, como está a acontecer na Manhissa, em Pajã, temos que reconhecer que a situação é mesmo grave, não é? Quando não há uma estrada, portanto, o que está a socorrer aquela gente, por exemplo, é que passa ali a linha férrea. Mas nós percebemos que a linha férrea tem as suas estações muito longe e é direcionado para a cidade de Maputo. Aquelas pessoas não estão ali para vir à cidade de Maputo ou irem para Chicoracoara. Portanto, precisava de uma estrada que ligasse o seu bairro à estrada nacional. O que ali está a faltar é uma escola primária. Estamos a falar de crianças de 6 anos que são obrigados a fazer mais de 5 quilômetros. Estamos nas bárbaras da grande metrópole que é Maputo. Isso é que é inaceitável. Estamos a falar
de ausência ali de um pequeno armazém, não se chama-se armazém, pelo menos para haver uma garantia de existência de medicamentos básicos. É isso que não está a acontecer. Estamos a falar da energia elétrica. Sabes que nós temos estas linhas de alta tensão que ligam distritos e quando no meio do seu bairro passa uma linha de alta tensão para ir abastecer populações à frente e populações atrás e salta o seu bairro, você até pergunta-se, será que eu sou moçambicano? E tanto é assim que esses problemas não são partidarizados, por exemplo, que a população com que nós nos reunimos em Pajane não era a população da Renamo, da MDM ou da FRI, é a população no geral. Portanto, eu acho que existem alguns momentos que é preciso, se calhar, olhar de uma forma profissional, humana e sem cargas partidárias, porque o que nós queremos, de fato, é o bem daquela população. Não é que eu estou a vos prestar um serviço para vocês depois me pagarem. Eu penso que a questão não é essa. Portanto, parece-me que o que está a acontecer nestes bairros é grave. Agora, parece-me ainda muito mais grave quando em zonas de expansão, por exemplo, como Chumene, como pode acontecer no Triunfo, pode acontecer em muitos outros bairros, não é? Tens o simples fato de atribuir um nome a uma estrada. Ou seja, o que as pessoas que vivem nos bairros novos sofrem, Congolote, quer dizer, em muitos outros sítios, é simplesmente que a rua que passa da sua casa não tem nome. É simplesmente que se há duas ruas paralelas pequenas, não há ninguém que vai colocar lá um sinal de que não, esta rua é para este lado, a outra é para outra direção. Estamos a falar de coisas que não estamos a falar necessariamente em termos de custos financeiros. É mesmo negligência, negligência e falta de interesse. Por exemplo, quando estamos a falar de arruamento nesses bairros novos, não é? Às vezes tens um município, dentro desse distrito, o município, por exemplo, tem uma pá escavadora para o município, mas este município está dentro de um distrito maior. Portanto, é uma questão de a administração e o município entrarem de acordo que aquela pá escavadora pode ir fazer aquele arruamento e o distrito só vai pagar combustível. São experiências que nós vimos em alguns distritos e os custos são tão baixos, que portanto, o que tem faltado, de fato, é a atenção, o humanismo, o interesse, a amizade cívica e a ideia de que não, nós temos que servir o nosso concidadão, porque é preciso que as elites entendam uma coisa. Se o cidadão comum não tiver uma vida minimamente razoável, será impossível a sua própria vida, porque estarão sempre com greves, estarão sempre com manifestações e até com a incapacidade efetiva de este trabalhador, este cidadão, prestar serviço a alguém que tem uma pequena, média empresa. Por quê? Porque se não tem estrada e sai do seu bairro para a estrada principal, como é que vais ao serviço? Se na sua zona não tem energia, portanto, diziam, por exemplo, em Pajane, coisas interessantes. Só para terminar, diziam que, olha, se nós tivéssemos aqui energia, com a falta de emprego que há, nós, por exemplo, podemos ter uma serralharia. Mas não podemos ter, por exemplo, como banditismo, que é preciso fazer grátis, mas não podem fazer simplesmente porque não há energia. Muito bem. Deputado Ivan, que estratégias devem ser adotadas para mudar o atual cenário, para que se tenha ordem no surgimento de novos bairros? Bom, aqui estivemos a tentar, se calhar, desvirtuar algumas coisas ou apelar a uma certa ingenuidade. Nós estamos aqui, representamos partidos políticos e os partidos políticos, a sua essência é de controlar o poder
e exercitar o próprio poder. Então, se nós temos agora temos um Estado a funcionar, esse Estado está a funcionar dentro da visão de um determinado partido político. Então, se nós não concordamos com a forma das coisas acontecerem dentro da estrutura ou da alçada do governo, realmente quem tem a responsabilidade definitiva deverá ser o outro partido, o partido que está a dirigir. Porque se nós falamos, vestimos a roupa de um certo partido, depois dizemos não vamos partidarizar, isto fica meio estranho. Porque um partido que acha que não deve assumir o poder, realmente só pode ser uma ONG. Porque um partido mesmo que se grace, que se tenha como um partido político, deve tentar lutar para que possa aceder ao poder, para que possa, dentro da sua filosofia, dentro da sua visão, trazer aquilo que é a melhor forma de prover ao cidadão. Então, é dentro deste contexto em que os partidos são referenciados, e no meu caso em particular referencio o Partido Renamo, porque dentro da visão do Partido Renamo, da forma como as coisas estão a acontecer, não vão de acordo com as soluções que nós poderíamos trazer como partido. Então, era esta a questão. As estratégias para o surgimento do novo bairro, isto tudo tem que ver com a planificação, com a organização. O Estado deve ser organizado. O Estado, a administração, deve prever aquilo que é a demografia, deve prever aquilo que são as dinâmicas sociais e descobrir que dentro desta caminhada a coisa vai terminar de uma certa forma. E tendo aqui, por exemplo, nós temos a cidade de Maputo extremamente pressionada. Temos mais de 2 milhões de habitantes. As infraestruturas que nós temos da cidade de Maputo já não conseguem responder à demanda, já não conseguem coadunar-se com aquilo que é a demografia da própria cidade e do próprio país no geral. Nós temos uma sociedade, nós temos um país bastante jovem, que a cada dia que passa os jovens estão a despontar, precisam de habitação. Então, tendo aqui um Estado responsável, os governantes responsáveis devem ter esta previsão e serem eles a antecipar os problemas. Porque governar também é isto, é antecipar os problemas. E uma das formas de resolver esta questão é a identificação de zonas concretas e construirmos como governo, como Estado, construir-se infraestruturas básicas que vão atrair as pessoas até essas zonas. As pessoas, os cidadãos no seu todo, principalmente os que já estão na fase adulta, que já têm algum rendimento, não estão à espera de todo que o governo construa para si as casas, que as pessoas que o governo lhes arraste para lá. Esta é a segunda parte, existe essa possibilidade também da construção de casas. Mas numa primeira fase, o que o Estado organizado, o Estado planificado deve fazer é criar infraestruturas básicas que possam atrair as pessoas até aquela zona de uma forma ordenada. E se quiser também de uma forma muito mais ordenada, muito mais organizada, o Estado pode construir infraestruturas, habitações, de acordo com aquilo que são as reais vivências da sociedade, de acordo com o bolso, com a capacidade... Vamos já ter que passar para o próximo tema, já não temos muito tempo. Descentralização como fonte de paz e democracia. Por quê? Bom, nós sabemos que a democracia tem como um dos seus sustentáculos eleger alguém para nos dirigir de uma forma simplória. Eleger alguém para poder nos dirigir. E neste sentido, quando nós temos alguém que está a nos dirigir e nós não o reconhecemos ou porque não o votamos, isso cria uma certa convulsão dentro do cidadão, uma convulsão dentro da população, o que acaba com a paz interior. Porque estamos a ver que nós não votamos nesta pessoa, mas é esta pessoa que está a nos dirigir. Esta é a parte da população. Mas também existe o segundo ponto, porque se eu não fui votado por aquela pessoa, então não tenho nenhuma responsabilidade direta perante aquela pessoa, mas sim perante a pessoa que
me colocou ali onde eu me encontro a governar. Então, trazendo de uma forma concreta, estamos aqui a falar da questão da governação autárquica, no sentido de que nós deveríamos transformar as nossas províncias em autarquias ou em outro nome que nós possamos utilizar. Mas a essência aqui é que os que respondem, os governadores que respondem por uma certa província devem ser eleitos pela população residente naquela dada província, como acontece nas autarquias. Por quê? Porque nós já vimos a sociologia do voto. De uma forma sistemática, nós temos províncias que votam de uma determinada forma, mas quando resta no fim do dia, não é aquele resultado que eles têm. No sentido de que nós votamos numa certa linha, mas estamos a ser governados numa outra. E isto pode trazer aquilo que se chama de abstenções, porque parece que o voto que está a ser depositado não tem uma real valia para a condução do Estado. E isto pode, de uma certa forma, criar convulsões, porque não existe uma ligação direta. As pessoas não se revêem, os cidadãos não se revêem no dirigente que está lá a governar. E outra questão caricata que acontece no nosso país, ligado diretamente à questão das províncias, é que as assembleias provinciais, estas são eleitas, mas o governador não é eleito, é nomeado. Isto cria outro problema de subordinação, porque a responsabilidade que os membros da Assembleia Provincial têm é diretamente com o seu eleitor. Mas o governador tem uma responsabilidade, deve prestar contas a quem o colocou lá, que nesse caso seria o presidente da República. Estas duas situações geram aqui incongruências, fazem com que não haja a fluidez, trazem uma estranheza bastante naquilo que é a administração do Estado moçambicano. Portanto, dentro da nossa visão, achamos que a partir do momento em que teremos a possibilidade de descentralização até ao nível das províncias, numa primeira fase, teremos aqui condições criadas para que a democracia se efetive, porque o cidadão acabará sentindo-se engajado naquilo que são as atividades práticas dentro da sua província. O governador, as províncias irão trazer aquilo que é a competitividade entre si, para que possam mostrar que eu sou melhor, ou a minha filosofia é que melhor governa o país, é que melhor governa os destinos do país. Então, neste sentido, haverá aqui uma maior fluidez, uma maior dinâmica naquilo que é a democracia dentro do país. Deputado Ivan, a escolha deste tema parece remeter a ideia de se ter que deixar a Renamo governar para que se alcance a paz. Será esta a ideia que pretende deixar passar ou ter escolhido este tema? Não de tudo, porque se nós vamos fazer a própria análise, nem todas as províncias a Renamo ganha. Então, esta questão pode penalizar a Renamo, assim como penalizar em termos de não poder ganhar em certas províncias. Portanto, a nossa visão não é esta, a nossa visão é maior que esta aqui. É a forma de trazer... Quer dizer que não é por vocês, mas pela democracia. Exatamente, é pela democracia, a qual nós lutamos durante 16 anos para poder trazer. Então, esta é uma forma de cristalização ainda maior da própria democracia. Porque, a governação da Renamo será uma coisa automática a partir do momento em que nós vamos vencer as eleições, nessas dadas províncias vamos governar. Então isso é uma coisa automática. E esta competitividade, a Renamo não está imune. Estaremos dentro de uma competitividade em que todos os partidos irão concorrer em igualdade de circunstâncias. Bem que se queria que fosse assim, não é? Mas nós temos esta boa-fé no sentido de que haverá uma concorrência para os lugares, para governar as províncias, dentro daquilo que são a igualdade de circunstâncias. Então, mas o maior problema que surge aqui tem que ver com principalmente esta estranheza que existe, o fato de o governador de uma certa província
é nomeado, enquanto que a Assembleia Provincial, na qual ele deve prestar contas, na qual ele deve trazer o plano econômico social, é eleito. Então, dentro destes dois, quem é que tem a maior legitimidade? E nós achamos que, neste momento, as Assembleias Provinciais têm maior legitimidade em relação aos governadores. Porém, esses governadores surgem tendo mais força, surgem tendo mais poder em relação à Assembleia Provincial, o que é caricato. Deputado Silveiro Rungano, a democracia, ela se espelha pela governação repartida? Bom, eu penso que, mais uma vez, nós ao falarmos disto, temos que até prescindirmos dos partidos políticos existentes, porque, afinal de contas, vão surgir muito mais partidos, a própria tipologia de partidos também vai mudando. Portanto, se nós pensarmos em termos deste ou daquele partido, vamos resolver um problema imediato, mas vamos criar outros problemas no futuro. Só para dar um exemplo, se na África do Sul tivesse desenhado um esquema de divisão do poder pensando nos partidos que existiam, com esta mudança da tendência de voto, estariam em confusões. Agora, vamos olhar a própria questão da descentralização e da desconcentração. Efetivamente, a descentralização, não há dúvida que é consensual em Moçambique e que é o caminho que deve ser tomado. Eu já ouvi a Renamo a defender a descentralização, já ouvi ainda este ano a Frelimo a falar da descentralização, para não falar do MDM, que é o partido que surge no âmbito da descentralização. É um partido autárquico por excelência e defende. Agora, a primeira questão que eu acho que é importante é, nós começamos um caminho, que é a criação das autarquias nas cidades e vilas. A minha pergunta é, por que não concluímos esta etapa? Nós queremos colocar autarquias em todas as vilas e, de repente, já estamos a mudar, queremos criar as autarquias provinciais antes de acabarmos esta primeira etapa, que era das vilas. Parece-me que, a sermos consequentes, tínhamos que pensar mais no sentido de todas as vilas, todas as sedes distritais, por exemplo, fossem transformadas em autarquias. Eliminam-se as vilas, neste caso. Como? Eliminam-se as vilas, neste caso. Não, quer dizer, continuam, em vez de ser vilas só, podiam ser municípios. Qual é a vantagem? Porque isso também que a pessoa precisa saber. Qual é a vantagem do município? É que um município, ao contrário de um governo distrital, ele cobra impostos. O que não acontece com um administrador, não é? E cria empresas, o que não acontece com as administrações distritais. Ou seja, o município tem a capacidade de criar uma elite local. Há de perceber que, por falta desta capacidade de criar receita, de ter algum imposto, é que até foram criados os 7 milhões, que é para apoderar, digamos, os governos distritais, porque de fato não tem, para além daquele orçamento que já vem com as rúbricas próprias, pagar os professores, pagar os enfermeiros, ele não dispõe de nenhum outro valor e nem dispõe de instrumentos de governo que lhe permita existir de forma autónoma, de forma autárquica, como a própria palavra, digamos, diz. Portanto, é por isso que se nós tivéssemos autarquias em todas as distritais, que são as vilas, por exemplo, estaríamos a criar uma elite local, estaríamos a empoderar os residentes desses distritos, estaremos a lhes criar a capacidade de criar empresas, portanto, estaríamos efetivamente a devolver o poder ao povo, como tem sido referido muitas vezes. E isso é tão importante que até os próprios partidos estão de acordo que é preciso que seja feito isto. Agora,
Outro lado também tem a ver com a desconcentração, ou seja, que para além destas vilas que são, é preciso cada vez entregar mais poder de decisão ao nível local. Eu há pouco tempo estive a ver num distrito que visitei, que eles querem fazer um novo fontenário, um novo sistema de abastecimento de água, não é? Mas olhando para o orçamento que é para o distrito, eles não têm capacidade para realizar aquela atividade. Tem que ser o governo central que há de ir ali criar aquele sistema. Agora, imagina se o governo central tem que pensar em mais de 100 distritos ao mesmo tempo. Significa que não haverá, de fato, capacidade a nível do governo central, vão ficar muitas obras por realizar e até corre-se o risco de uma mesma empresa da capital ganhar este trabalho em todas as 7 distritais, porque estaremos a criar situações de monopólios e não estaremos a empoderar as pessoas, nem as pequenas e médias empresas locais, com os desequilíbrios que isto tudo representa para o futuro. Isto por um lado. Mas por outro lado também é a questão efetiva da representatividade. Repare que nós lutamos para a independência porque não queriam que os estrangeiros governassem os nossos destinos. Ora, se nós não queríamos que pessoas de outro país governassem o nosso país, por que as pessoas de uma província vão querer governar outra província? Ou pessoas de um distrito vão querer governar outro distrito? Portanto, é uma questão também da representatividade legítima que a população tem de ser governado pelos seus. Da mesma maneira que a nível nacional queremos ser governados pelos nacionais, a nível provincial, as pessoas querem ser governados também pelas pessoas de sua província, a nível distrital e por aí fora. Portanto, é uma questão de justiça e é uma questão de lógica, porque há de perceber que levar alguém de Maputo para ser governante de Niassa, muitas vezes já ouvi um certo governador, quando foi nomeado, pediu um mapa para saber onde é que ficava a província em que estava a ser nomeado como governador. Ou seja, ele chega lá de paraquedas, não conhece as pessoas, não conhece os problemas, porque ele até a data da sua nomeação nunca sequer tinha pensado sobre os problemas daquela. Imagina se os jornalistas se lhe nomeassem hoje que é, digamos, a administradora de Mussurize. Certeza que não conhece, não sabe onde fica Mussurize, não conhece as histórias de Mussurize, não conhece os problemas de Mussurize. Ia precisar de 3, 4 anos só para se inteirar dos problemas antes de começar a própria governança. Portanto, é uma questão de justiça, é uma questão de racionalidade política, é uma questão de coerência administrativa. Portanto, parece ser daquelas coisas tão óbvias e tão claras que até me custa perceber como é que existem pessoas que defendem o contrário. E não há dúvida que, havendo racionalidade, que havendo as pessoas sentindo-se bem representadas, havendo, de fato, esta capacidade de se criar elites locais, empoderar as populações, nós estaremos a caminhar por uma situação de paz, de concórdia, de consenso. Ao contrário, se quisermos continuarmos pela via de colonialismos internos, de irracionalidade e política, nós vamos desembocar sempre em conflitos que não vão acabar em cenários de violência. Portanto, e se nós olharmos do ponto de vista comparativo, a gente pensa na Espanha, pensa no Brasil, pensa nos Estados Unidos, pensamos aqui perto, na África do Sul, a gente vê que todo o mundo civilizado, todos os países bem-sucedidos estão a caminhar para esta descentralização, para esta desconcentração, e fica difícil perceber para um país que quer caminhar para o desenvolvimento como Moçambique, como é que continua agarrada a formas anacrônicas de fazer política e de administrar um país. Já estamos mesmo no fim do programa, mas vou passar a palavra para o deputado Ivan, mesmo para encerrar. Como chegar à paz através da descentralização, de uma forma breve, só para terminarmos?
Bom, é aquilo que nós estávamos aqui a dizer, que a partir do momento em que eu reconheço a pessoa que está-me a dirigir, tem legitimidade perante mim, certamente que a minha paz interior, porque aqui o que se necessita de uma primeira fase é a paz de espírito das pessoas, porque é a partir da ausência de paz de espírito que chegamos à guerra, que chegamos ao conflito, que chegamos a utilizar as armas para poder combater uns aos outros. Tudo começa no interior. E se calhar pode estar justamente a começar devido a esta falta de legitimidade de quem está a conduzir os nossos destinos. Porque não o reconhecemos. De onde é que vem? Quem é essa pessoa? E além disto, isso pode criar também o problema daquilo que estávamos a falar, das abstenções durante os atos eleitorais. Então, nos atos eleitorais que queremos... segundos, deputado Ivan, para terminar. Sim. Queremos que os atos eleitorais sejam cada vez mais aderidos, com mais população a votar, o que vai trazer legitimidade de uma questão global. É importante que essa população sinta que quem nós vamos votar, quem nós vamos depositar o nosso voto, é realmente quem vai conduzir os nossos destinos. E com isto também, se nós formos a eleger os governadores provinciais, iremos eliminar com este corpo estranho que nós estamos a ter agora dentro do país, em que temos uma Assembleia Provincial eleita e um governador nomeado, enquanto que o governador deve prestar contas à Assembleia Provincial. Então, neste sentido, surgimos como uma democracia deficiente, uma democracia com bastantes problemas. Então, a partir do momento em que nós efetivamos, de facto, a descentralização, estaremos a criar condições suficientes para que a democracia seja mais cristalizada e que a paz de espírito reine dentro dos moçambicanos que estarão a ser governados por quem votaram. Obrigada. Fica então o ponto por ponto, gratos pela atenção dispensada. Estivemos durante esta 1h e poucos minutos com o deputado Ivan Mazanga da Renamo e também o deputado Silvério Runguane do MDM. Voltamos próxima quinta-feira com mais temas a debater. Boa noite, até lá.